Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Bom, se vocês estão me assistindo agora é porque vocês garantiram o curso e têm essa vontade de conhecer melhor esse material tão importante. O e-mail para as dúvidas relacionadas ao conteúdo do curso é pedro@estudiopedrogalazo.com. Mandem qualquer pergunta sobre o tema que eu terei o maior prazer em respondê-las. Vamos então para a aula 2? Vamos falar um pouco da história, porque história é vida. Tenham uma excelente aula! Os primatas, nossos antecessores, utilizavam-se das árvores como moradia e elas lhe caíam muito bem, assim como grutas e qualquer outra forma de ambiente que pudessem abrigá-los. Nesses tempos, a madeira já era utilizada como material de construção. Pilares e vigas foram descobertos na pré-história e em várias civilizações antes do fogo. Não podemos falar do uso da madeira sem especificar cada civilização, cada clima, cada terreno, cataclismo, porque esses tópicos determinavam um método diferente do uso da madeira. O ser humano viu nesse elemento uma fonte de intermináveis aptidões. A madeira flutua, portanto, os primeiros barcos surgiram dela e se aprimoraram com o tempo. É fácil de trabalhar, logo utensílios domésticos de trabalho, móveis, esculturas. Cada local, com seu tipo de árvore, adaptaram suas necessidades com as espécies disponíveis. A madeira era utilizada pura ou combinada com outros elementos, como o barro, a palha, a pedra e o ferro. Daremos agora um passeio por todas as eras onde a madeira teve uma importante atuação. A madeira é conhecida como material construtivo desde essa época. Diversas construções que serviam como habitações e ou abrigos temporários, como por exemplo as palafitas ou construções lacustres, que são construções sobre pilotis ancorados em lagos ou áreas pantanosas. E também temos as terra-mares, que são cabanas de madeira e argila descobertos na Itália. Algumas dessas palafitas mais importantes foram descobertas na Espanha, em Galícia, na época neolítica. E eram os óreos, que nada mais nada menos que eram estruturas de madeira e pedra que serviam para secar o milho e proteger esse mesmo milho dos agentes atmosféricos e dos roedores. Na Idade Antiga, que foram os primeiros aparecimentos das civilizações, exatamente na Mesopotâmia, a madeira entrava na vida das pessoas como estrutura das casas. No Egito, ela era usada apenas como andaime, uma vez que os egípcios não consideravam a madeira um material para estruturar suas casas. Eles não confiavam na madeira. Já na Noruega e na Escandinávia, existem registros de casas construídas em madeira que datam o século IV, construídos com troncos, que era uma técnica de sobreposições de troncos. Na verdade, não era uma solução muito eficaz, porque as pontas desses troncos não eram muito bem seladas, e aí acabava entrando muita água, por essas quinas. Já na Idade Média, o uso da madeira era em abundância. A madeira mais usada naquela época era o castanho. E nessa época foi criado o processo de triangulação, que é a união de uma madeira horizontal com outra vertical por meio de uma diagonal ou cruzada. A arquitetura românica foi, sobretudo, uma arquitetura muito religiosa. E nos séculos 11 e 12, por uma questão de defesa, as construções começaram a deixar de serem madeira para começarem a serem de pedra, pois a pedra dava mais segurança para o pessoal. E a mesma coisa aconteceu na arquitetura gótica. Se na Europa houve essa evolução de materiais, na Escandinávia houve uma
revolução da técnica. Lembra que antes eles faziam aquelas construções com os troncos. Com o desenvolvimento das técnicas de serragem, no século XV, as casas de tronco dariam lugar às casas de tábuas ou troncos cortados em grandes retângulos, que dava mais estanqueidade e mais estabilidade para as construções. Ao final da Idade Média, os carpinteiros da época, obviamente, já tinham muito conhecimento, né, em manusear a madeira. E eles já construíam edifícios de 5 a 6 andares. E vale ressaltar que muitos desses edifícios construídos lá no Renascimento duraram tanto quanto os edifícios construídos em pedra e tijolo. Na Idade Moderna, a madeira passou, em definitivo, a ser considerado estrutura. As paredes eram construídas com uma armação de madeira e, para preencher esses espaços, eles colocavam areia e argila. Como naquela época, por mais aptidão que os carpinteiros tinham, eles não sabiam diferenciar se a madeira estava verde ou não. Então, com o passar dos anos, essas construções elas começaram a dar rachaduras e estalar. Né? E isso acontecia porque justamente aquelas madeiras estavam verdes. E foi por essa falta de conhecimento que os construtores da época decidiram migrar as estruturas das casas por alvenaria e tijolo. Só que eles se esqueciam, né? Eles se esqueceram que as estruturas em madeira eram soluções muito mais leves que as de pedra e notoriamente mais resistentes a abalos sísmicos, por exemplo. Fora que eram muito mais econômicas e ficavam prontas muito mais rápido, né? Já no Oriente, o uso da madeira se destaca por milênios. Há registro dos primeiros desenhos técnicos chineses com mais de 1000 anos. E logo depois, obviamente, os japoneses aprimoraram todas as técnicas de encaixe. Não é à toa que os japoneses são famosos pelos seus encaixes que perduram por anos e anos e são replicados por grandes nomes do design e da arquitetura mundial. Já no Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses, as terras brasileiras elas estavam completamente cobertas por florestas praticamente virgens. Os únicos homens que habitavam essa área eram os índios e eles usufruíam do espaço de uma maneira muito diferente da europeia. A derrubada de árvores, por exemplo, se dava em escala muito pequena e em pequenas áreas, né? Apenas para o espaço suficiente para eles montarem uma aldeia e cultivar a terra. A madeira extraída era utilizada nas edificações, na fabricação de meios de transportes. A enorme variedade arbórea permitiu inúmeros usos: tintas, canoas, vigas, pilares, armas de pesca, armas de instrumentos musicais. Com a chegada dos portugueses, né, essa extração de madeira se tornou uma atividade econômica altamente rentável, já que no início a colônia portuguesa não tinha descoberto as riquezas minerais do Brasil. A madeira, então, se tornou o principal produto de exportação. Além do valor econômico da madeira, essa nova população utilizava-se dela para elevar suas cidades e construir seus meios de transportes. A arquitetura inicial era basicamente feita com a madeira, né, utilizando as técnicas indígenas locais. Como os índios e todos foram escravizados, pode-se compreender a miscigenação, né, da técnica indígena com as construções praticamente europeias, né? Com o tempo, a extração de madeira começou a servir também como criação de energia, o que fez com que a devastação fosse bem mais acentuada. A madeira deixou por um bom tempo de ser utilizada nas construções para ser queimada nas embarcações que passavam pelo litoral brasileiro. Na arquitetura, ela ficou rebaixada de vez à estrutura e as casas tendo o adobe e a taipa como revestimento. Como pôde-se ver, a madeira esteve sempre muito relacionada com a nossa colonização. Tanto que o nome do nosso país deu-se por causa da madeira que produzia os pigmentos vermelhos que eram tão cobiçados pelos costureiros europeus, que é o pau-brasil.
Que para os índios, o pau-brasil se chamava Ibirapitanga, que do tupi, Ibira significa árvore e pitanga, vermelho. Logo, árvore vermelha. E essas árvores soltavam uma resina chamada brasilina. Logo, os exploradores do pau-brasil eram chamados de brasileiros. E logo por isso o nome do Brasil. Na verdade tem estudos, tem várias pesquisas de que o nome do Brasil era em homenagem a uma ilha imaginária na costa da Irlanda chamada Brasil com Z. A grande verdade é que a gente nunca vai saber o real significado. Com essa aceleração do desmatamento devido à queima das árvores, né, a coroa portuguesa ficou muito preocupada com as árvores que elas começaram a entrar em extinção. Não por uma questão sustentável, e sim por uma questão egoísta, porque estavam acabando com as árvores, queimando-as, e não estava sobrando a matéria-prima para eles fazerem o quê? Um móvel, um utensílio supérfluo, embarcações, para eles construírem com a madeira. E foi aí que a coroa portuguesa teve uma grande ideia. Ora pois, eu vou criar uma lei que proíbe o uso de madeira de boa qualidade e que essa madeira de boa qualidade só poderá ser usada pela coroa ou com ordem nossa. É basicamente isso, mas explicando melhor é o seguinte, essa lei dizia que a madeira de boa qualidade e como, por exemplo, as perobas, pau-brasil, canela tapinhoã, ipê, pau-ferro, jatobá e jacarandá só poderiam ser usadas para a construção de navios, móveis e ou tudo relacionado à coroa. Foi então que em 1698 a corte criou essa lei protegendo dos outros e não dela a exploração de madeiras nobres, né? Madeiras que tinham alburno e o cerne duro e de boa qualidade. Então toda e qualquer madeira de cerne duro e de boa qualidade eram chamadas de madeira de lei, porque eram as madeiras protegidas pela lei da coroa. Atualmente, ainda chamamos as madeiras de boa qualidade de madeira de lei. Aquela lei lá da corte portuguesa evoluiu e atualmente ela abrange centenas de outras espécies de árvores que estão em extinção ou correm o risco de extinção. E é isso, um pouco de história não mata ninguém. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!